Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro com a Palavra. Temos estudado versículo por versículo o Sermão do Monte, registrado no Evangelho de Mateus. Eu gostaria que você acompanhasse comigo agora a leitura desse trecho aqui, esse trecho da Bíblia Sagrada. Diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Acabamos de ler os versículos 16 e 18 do capítulo 6 de Mateus, que registram a continuação do ensino de Jesus sobre as disciplinas espirituais que nos capacitam a olhar para cima. No Sermão do Monte, na primeira parte do capítulo 5, Jesus nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos com a graça de Deus e encontrar lá dentro as atitudes que definem o discípulo dele, o caráter de um cristão. A crise desencadeada quando tomamos a decisão de nos tornar cristãos é ilustrada no contexto desse sermão. As bem-aventuranças definem para nós o caráter requerido de um cristão. O restante do capítulo 5 de Mateus tem a ver com o desafio de impactar a cultura na qual está inserido com este caráter cristão. Nos demais versículos do capítulo, vemos as aplicações do ensino das bem-aventuranças. Com as bem-aventuranças, Jesus nos desafiou a olharmos para dentro de nós mesmos, e no restante do capítulo 5, Jesus nos desafiou a olharmos ao redor. Depois de aprendermos o que devemos encontrar quando olhamos para dentro de nós mesmos e o que deve acontecer quando olhamos ao redor, estamos prontos para o capítulo 6. No capítulo 6, Jesus diz: se você vai ser o que tem que ser quando olhar para dentro de si e também quando olhar ao redor, então você precisa olhar para cima. Você jamais se relacionará com seu irmão, seu adversário, com as mulheres, com sua esposa, com seu próximo, com o homem perverso ou com o seu inimigo da maneira como eu quero, a não ser que olhe para cima e receba a graça de Deus. Você só terá estas atitudes no seu coração se receber a graça de Deus. Agora estamos prontos para o capítulo 6. De acordo com o capítulo 6 de Mateus, existem disciplinas espirituais que devem ser cumpridas para que estejamos sempre olhando para cima. A primeira disciplina espiritual é dar, a segunda, orar. E no contexto da oração, Jesus ensinou um modelo para seus discípulos. A oração do Pai Nosso, a qual chamamos de oração do discípulo. Esta não é apenas uma oração, mas também um modelo de oração. Muita gente tem dúvidas sobre a oração do discípulo. Antes de comentarmos a terceira disciplina espiritual que Jesus ensina no capítulo 6 de Mateus, jejuar, eu gostaria de falar sobre uma destas dúvidas. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Esta é uma das petições na oração modelo do discípulo. E depois de encerrada a oração, Jesus acrescenta este comentário: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Algumas pessoas dizem que este texto sugere que o nosso perdão depende de nós perdoarmos também. Este conceito não bate com a teologia ensinada no Novo Testamento, que afirma claramente que a base do nosso perdão é a morte de Jesus Cristo na cruz. Quando morreu na cruz, Jesus gritou: está consumado. Queremos destacar que a obra acabada de Jesus Cristo na cruz, com base no que as Escrituras ensinam, principalmente no ensino de Paulo, isto é, quando Jesus Cristo consumou a obra de redenção, ele fez tudo o que tinha que ser feito para que nossos pecados fossem perdoados. É impossível acrescentar qualquer coisa à obra salvadora de Jesus Cristo. A pergunta que quero fazer é a seguinte: você acha que Jesus fez o que era preciso ou você precisa fazer mais alguma coisa para completar a obra? Você acha que precisa acrescentar qualquer coisa ao que Jesus fez? A resposta óbvia a esta pergunta, de acordo com as Escrituras, é que você não pode acrescentar mais nada à obra de Jesus Cristo. Conforme o livro de Hebreus afirma,
Não pode haver mais oferta pelo pecado, porque ele já deu sua própria vida como oferta suprema a Deus, para que os pecados fossem perdoados. Você não pode oferecer mais nada além disso. Então, como explicamos este comentário do versículo 14? Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. No capítulo 18 de Mateus, Jesus deu um importante ensino sobre o perdão e sobre a importância de sermos perdoados. Neste capítulo, Jesus conta uma parábola em resposta a uma pergunta de Pedro. Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro devia estar falando de algum ensino dos rabinos, que dizia que devemos perdoar 7 vezes. Mas Jesus respondeu, não até 7, mas até 70 vezes 7. Para alguns teólogos, esta conta seria mesmo 70 vezes 7. Para outros, Jesus estava querendo dizer que seria uma conta e números infinitos, ou seja, perdoar, perdoar e perdoar. Jesus dá continuidade a esta resposta, contando uma parábola. A parábola é composta de 2 palavras. Nós já falamos sobre isto, você deve lembrar, mas vamos repetir aqui. São 2 palavras distintas, 2 palavras gregas, para e balo. Balo, em grego, significa jogar, e para significa ao lado de. Portanto, parabalo, ou parábola, era uma história que Jesus contava junto com o ensino de uma verdade para ilustrá-lo. A verdade na resposta que Jesus deu a Pedro era que você não perdoa alguém 7 vezes, mas 70 vezes 7. Para ilustrar esta resposta, Jesus conta uma parábola. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. O ensino desta parábola é claro. Existia uma enorme dívida que foi cancelada quando o devedor implorou por misericórdia. Depois que a dívida foi cancelada, este mesmo devedor se encontrou com alguém que lhe devia uma quantia bem menor, mas quase o sufocou, exigindo o pagamento imediato e total da dívida. Como o pagamento não pôde ser feito, ele jogou na prisão aquele que lhe devia uma pequena quantia. Quando o homem que perdoou a enorme dívida ouviu essa história, exigiu que seu devedor perdoado se apresentasse diante dele e lhe disse, amigo, acho que você não entendeu nada. Eu cancelei a sua dívida, que era muito alta, e você não cancelou uma dívidazinha do seu irmão? Agora mudei de ideia, e também vou jogar você na prisão. Esta foi a parábola que Jesus contou para ensinar uma verdade, e ela possui uma aplicação bem clara. É assim que meu Pai dos céus vai tratar a cada um de vocês, se vocês não perdoarem de coração o seu irmão. Quando você recebe a Cristo e o seu perdão, quando você crê que é salvo, é como se uma enorme dívida fosse perdoada. Todos os pecados já cometidos até aquele ponto da sua vida são perdoados. Agora, se você realmente crê que sua enorme dívida de pecados foi perdoada, perdoaria alguém que pecou contra você? A lição é evidente. Claro que sim, você perdoaria. Na verdade, essa história vai um pouco mais além. Se você não perdoa, provavelmente ainda não entendeu que já foi perdoado. Provavelmente você não perdoa porque não crê sinceramente que já foi perdoado.
Nesse sentido, Jesus afirma que devemos orar: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E acho que é por isso que Jesus usa o termo dívida. Jesus estava pensando na parábola, na dívida de milhões e naquele que devia uns trocadinhos. Se eu tivesse uma grande dívida e ela fosse cancelada, eu perdoaria alguém que me devesse uma pequena quantia. Por isso foi acrescentado o comentário: se vocês perdoarem aqueles que pecarem contra vocês, demonstrarão que compreenderam e que creram no perdão que receberam. Mas se vocês não perdoarem, demonstrarão que não entenderam o tamanho da dívida que tinham e que foi cancelada, ou que não creram, então. É a fé que traz o perdão. Nosso perdão é o simples resultado do que está em evidência. O nosso perdão simplesmente valida a fé, o fato de que entendemos e cremos no que compreende nosso perdão. Alguém já disse que Jesus Cristo pagou a dívida que não era dele, porque nós devíamos e não tínhamos como pagar. Esta parábola do capítulo 18 de Mateus ilustra isso. Talvez ela elucide a questão levantada sobre a oração do discípulo. Agora vamos falar da terceira disciplina espiritual, mencionada por Jesus no capítulo 6 de Mateus: jejuar. Mais uma vez a palavra hipócrita é usada. E mais uma vez Jesus compara a justiça dos hipócritas, dos líderes religiosos, com a justiça que os discípulos deveriam praticar, que deveria superar a justiça dos hipócritas, que agiam como se fossem atores, fingindo praticar a justiça. Mais uma vez, vemos esse conceito de que a justiça dos líderes religiosos, dos escribas e fariseus, dos hipócritas, era uma justiça meramente horizontal. Quando eles jejuavam, não era para Deus, mas para serem vistos pelos homens. Eles só queriam parecer que estavam jejuando. Eles mudavam a própria aparência para parecerem mais cansados. E aí, quando as pessoas perguntavam: o que aconteceu com você? Alguma coisa errada? Eles respondiam: não, eu estou jejuando. Que pena, o nosso tempo já acabou. Infelizmente, temos que parar. Mas programe-se para estar conosco para a continuação desse estudo impressionante. Até o próximo encontro com a palavra. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima! Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.